A gente está esperando só mais uns minutinhos, até agora é 7h52, a gente espera até 7h55 para que os outros consigam entrar também, que ainda tem alguns ainda que não conseguiram. Aí na hora que tiver todo mundo ok aqui, ou pelo menos a grande maioria, que ainda tem alguns ainda que não estão, aí a gente continua para não ficar repetindo e no final das contas a gente ter esse tempo perdido, tá? Espera só uns minutinhos, que é já para agilizar. Viu, Vinícius? Eu tirei o pessoal que estava com problema de áudio para que eles entrem de novo, que senão eles ficam tentando e não vão conseguir. Na hora que eles entrarem novamente, eles já conseguem ativar o áudio. É melhor a gente excluir os alunos que estão com problema e depois a gente espera eles entrarem novamente. Uhum. Já estão entrando já. Já vi 3 nomes aqui das pessoas que eu... A Débora ainda está com problema. Acho que por enquanto é só ela. Mas tem mais gente que eu tinha tirado para poder entrar novamente. Mais um minutinho que a gente dá continuidade, tá, gente? Só um instante. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está com problema. Pode voltar, né, Leandro? Evelyn, Débora. Já voltou. A Evelyn e a Débora estão com problema ainda. Esperar só para ver se elas conseguem ativar. Eu estou mandando mensagem para elas aqui no privado. Uhum. A Evelyn já conseguiu. Evelyn, você está ouvindo a gente? Ótimo. Só esperar a Débora, que a Débora só mais um minutinho ela já deve conseguir também. Deixa eu mandar mensagem no privado. A Débora, agora a Érica, que também estava, que eu tirei. A Débora, vocês conseguem nos ouvir? Tá todo mundo ouvindo agora, né, gente? Então, eu acho que a gente pode voltar àquela figura então, Vinícius. Que aí a gente... Eu nem lembro onde eu parei, onde que cortou, não. Não, não era essa aqui, não. Não era essa, não. Era aqui. Era da CIT específica. Eu estava explicando a CIT específica que a Ariana acho que pediu para repetir. Então, gente, na recombinação sítio específico, o próprio nome já diz, ocorre um sítio específico do DNA. Nesse exemplo aí, a gente tem lá no DNA de coli o sítio ATT, que é onde acontece. Então, a gente tem o DNA
e tem um plasmídio ali, o ATP, ó. E ali o que tem? A gente tem a lambda integrase. É uma enzima que vai integrar, ó, essa região ATP do plasmídio ali cinza entre o preto, aonde que estava o ATT antes. Então, no meio ali, aonde tem, por isso que é sítio específico, porque ela liga literalmente bem específico no local. Entendeu? Por isso que ela se chama sítio específico. Porque acontece essa ligação no, no, no sítio específico. Aí no caso, no caso do exemplo, na região ATT, tá bom, o Ariana? Era isso. É uma sítio específico, acontece um sítio específico. Então, de acordo com o DNA dela, vai ser numa região específica, igual ali. O DNA circular ATT se ligou e foi integrado aonde? Na região ATT pela integrase. Ok? Todo mundo entendeu, gente? Então, teve alguém que perguntou, a Bárbara não entendeu a transposição. Então, Bárbara, a transposição, você pode ver que a gente tem ó, um elemento aqui de transposição entre a região A e B. Ó. Então, você pode ver nesse exemplo. Deixa eu me tornar aqui apresentador. Ih, não sei. Então, a gente tem nessa região aqui, ó, a gente... Eu não estou conseguindo botar. Ah, consegui aqui. Aqui a gente tem uma região, ó, uma região onde tem um elemento de transposição. E o que acontece aqui? Ó? Ele está entre o A e o B. O que acontece? Tem a transposase, que é uma enzima responsável por esse processo, onde aqui ó, vai haver duplicação desse elemento de transposição, e aonde a gente tinha um, ó, vai ter dois agora. Então, no caso aqui de transposição, houve uma transposição, no caso aqui, replicativa, que a partir dela foi formado um outro elemento de transposição. Tá bom? Entendeu, gente? Podemos ir para porque senão não vai dar tempo, não. Então, gente, vamos seguir então o direcionamento agora voltando nas aulas. A aula, deixa eu olhar aqui qual é a próxima matéria, acho que é do aula 3 e 4, DNA, ácidos nucleicos, né? Vocês têm alguma dúvida com direção a essas aulas? O que é a aula 3, nucleotídeo e nucleosídeo? Todos vocês sabem? Gente, dúvidas sobre a aula 3? A gente vai chegar na replicação, Isabela, calma aí. Gente, nenhuma dúvida então sobre a aula 3, né? Ah, Bruno, o nucleosídeo é derivado do nucleotídeo. Ele não possui um grupo fosfato? Tá errado.
O nucleosídeo, ele é um precursor do nucleotídeo. É o contrário, é o nucleotídeo que é um derivado do nucleosídeo. O nucleosídeo, Bruno, é uma molécula imatura, que ainda não está pronta para ser maturada. E a diferença do nucleosídeo para o nucleotídeo é que o nucleosídeo não possui o radical fosfato e o nucleotídeo possui. Ok, Bruna? A Fernanda colocou a diferença dos dois N. Qual N? Nucleotídeo e nucleosídeo? Gente, mais dúvida? Ficou faltando alguma coisa? Fernanda disse que não tem dúvida. Ah, sobre a diferença da purina e da pirimidínica? Gente, é com relação à quantidade de anéis. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Então, gente, aí a gente tem, ó, a Fernanda fala, radical fosfato e glutamento fosfato é a mesma coisa? Sim. Tá bom, Fernando? Mesma coisa. Aqui a gente tem diferença das pirimidínicas, das purínicas para as pirimidínicas. Ó, as purínicas, possuem 2 anéis aromáticos. Ó. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, ó. Da adenina, ó. Ela possui 2 anéis. Uma outra base purínica é a guanina, ó, que também possui dois anéis aromáticos. Ó. Já as pirimidínicas possuem apenas um. Por isso que uma purina tem que ligar para a pirimidínica, para ter 3 anéis. Porque uma vai juntar com a outra. A timina tem um anel. Porém, a timina só está presente no DNA, não está no RNA. A citosina está tanto no DNA quanto no RNA, um anel aromático. E a uracila, um anel aromático também, porém ela só está presente no RNA, não está no DNA. Ok? Ah, gente, é bom saber desenhar assim, não é é bom, depende. Não sei se pode cair, pode não cair. Não sei, não posso falar. Entenderam a diferença, gente? É com relação a anéis aromáticos. A estrutura dela é diferente. Gente, outra coisa, vocês têm que lembrar lá que no direcionamento está muito claro a necessidade de diferenciar as estruturas, tá? Lá em nucleosídeo e nucleotídeo está lá, ó. Estudem o que é cada um, sua estrutura e suas diferenças.
o que é um nucleotídeo, o que é um nucleosídeo, como que é formada essa estrutura, qual a diferença da estrutura de um nucleotídeo e de um nucleosídeo. Tá? Em relação a DNA e RNA, deixa eu só ver aqui. As principais ligações de DNA são as ligações de hidrogênio e fosfodiéster. Ok, exato, é isso mesmo, Jéssica. Quantas pontes de hidrogênio? A Bruna perguntou quantas pontes de hidrogênio. Vou colocar aqui, Bruna. Sim. Não estou conseguindo. Deixa eu botar branco aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu botar tela branca. Vou responder a Bruna. Quantas pontes de hidrogênio tem? Ó, o que acontece? Sobre pontes de hidrogênio, gente. Vocês têm que saber que o número de ligações é diferente, tá bom? A adenina se liga com a timina por 2 pontes de hidrogênio. E a citosina se liga com a guanina por 3 pontes de hidrogênio. Esse é o padrão, ó. 2. E aqui, ó, 3, ó. Ô Vinícius, coloca a figura depois 4.3. Carregou, não? Eu puxei aqui, porque não tinha carregado, não. Agora carregou. Gente, olha só. Quando a gente fala, né, na questão de ligações de 2 pontes de hidrogênio, 3 pontos de hidrogênio, isso acontece não é por acaso. É porque a própria estrutura das bases, tá? Elas permitem essas ligações, tá? Então, a gente tem aqui, ó, na guanina e na citosina, por exemplo, né, as extremidades que favorecem essas 3 ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio, da mesma forma que a gente tem na timina, 2 extremidades que favorecem essa ligação de 2 pontes de hidrogênio. Então, há uma necessidade de que essa adenina ela se ligue à timina e a guanina se ligue à citosina. Tá? Então, a gente vai ter isso aí em praticamente 100% das vezes. E alguém perguntou se a adenina poderia se ligar à adenina. A própria estrutura da adenina, ela não permite essa ligação com ela mesma. Tá? Ligar tem uma mutação. Ligar a mesma base entre si, não há uma compatibilidade. Tá? E aí essa compatibilidade é química. Tá bom? Leandro, acho que pode ir para a próxima aula, né? Gente, Sim, sobre DNA, próximo tópico, sobre diferença de DNA e RNA. Podem colocar aí, fazendo favor. Gente, nenhuma dúvida? Aulas de diferenças de DNA para o DNA.
Então nenhuma, né, Leandro? Acredito que nenhuma, né? Acho que nenhuma dúvida sobre diferença de DNA para RNA. Gente, se não tiver dúvida das diferenças de DNA para RNA, das moléculas, estudem, né? Estudem sobre a importância, os aspectos funcionais e estruturais dessas duas moléculas, tá? E aí a gente vai para a parte de compactação de DNA, o próximo assunto, tá? Compreendam a importância da compactação do DNA. Saiba quais são as etapas de compactação, como elas ocorrem e quais estruturas e moléculas estão envolvidas nesse processo. Isso aí está na aula 8, está sendo tratado na aula 8. Quais dúvidas de vocês relacionadas a isso? Gente, em relação à importância da compactação, pensem vocês que a molécula de DNA de humano, ela tem 2 metros, aproximadamente. Se você estender essa molécula, né, numa linha contínua, tá? Esse material, linearmente, ele tem mais ou menos 2 metros. E qual é o tamanho que se tem de uma célula, onde o núcleo dessa célula tem que comportar o DNA? Então, quando a gente fala da importância da compactação do DNA, está relacionado exatamente a essa necessidade de haver uma organização no processo de compactação, de enrolamento, né, do DNA, de tal modo que ele não, que você preserve a molécula, da mesma forma que você também faça com que essa molécula ela consiga se comportar dentro do núcleo da célula, tá bom? Então, além disso, além da própria questão de comportar dentro da célula, né, existe também um papel de regulação, que a gente vai ver lá na frente, tá? Existe um papel de regulação do nucleotídeo em relação a essa compactação e descompactação do DNA. Mas isso aí vocês hoje vão ver só como uma importância, e mais na frente, em outras aulas de regulação, vocês vão ver por que isso é importante, como que isso é importante a gente regular esse DNA, ok? Em relação aos níveis de compactação, vou colocar uma figurinha aqui que a gente já usou aqui na outra aula. Deixa eu só pegar ela aqui. Ué, achei. Gente, olha só, quando nós falamos, né, da compactação do DNA, né, a gente tem que lembrar que essa compactação ela acontece em diferentes níveis.
tá? Desde o processo do próprio enrolamento, do espiralamento do DNA, tá? Até o seu enrolamento nas moléculas de proteínas histonas, tá? Que são, na verdade, um octâmero de histonas, que é formado por 4 histonas aí, 2H2A, 2H2B, 2H3 e 2H4, tá? É formado por esse octâmero de histonas, que vai fazer com que aconteça a compactação, né, desse material de forma organizada. Então, nessa figura aqui, isso fica muito claro, né, quando a gente pensa aqui, por exemplo, na questão dos níveis de compactação do DNA. Inicialmente, a própria estrutura do DNA, ele vai favorecer essa compactação, essa dupla hélice. Ela faz com que a fita ela se enrole, né, e isso aí a gente pode comparar, inclusive, um próprio fio de telefone, por exemplo, que apresenta um enrolamento natural. Da mesma forma, a gente tem o DNA aí, né, se enrolando em si mesmo, tá, causando uma compactação dessa molécula, tá? E a partir dessa compactação, a gente precisa que essa compactação aconteça de forma organizada e de forma mais efetiva. E para que isso aconteça, né, é importante que a molécula ela se organize em volta das proteínas dos octâmeros de histona, perdão, para que essa molécula compactada, espiralada, ela consiga se comportar e se organizar, tá? Nessa molécula que a gente chama de histona, que na verdade são octâmeros de histona, que são 8 proteínas juntas, a gente tem, então, o enrolamento, né, o enovelamento de 1/4 e 3/4 da molécula do DNA, tá? Formando o nucleossomo, tá? Que é exatamente essa molécula aqui que a gente tem e que está na apostila para vocês, na aula, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. 8. Que está para vocês lá na figura 8.3, tá? Que até a Josimere pediu para explicar. Lá está mostrando os octâmeros de histonas, né, que é formado por 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, e mostrando que em torno dessa molécula, deixa eu só colocar essa figura aqui para facilitar, né, em vez de ficar só falando, no entorno dessa molécula, a gente tem o enovelamento da fita de DNA já super espiralada, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. A gente tem os octâmeros, que eu falei com vocês, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, então a gente tem sempre duplas de cada um dessas histonas, tá? Formando esse núcleo do nucleossomo e o enovelamento da nossa fita de DNA. Então, a gente tem 1/volta e 3/4, tá? E aí, só voltando àquela figura, ao processo que a gente fala, né, a gente tem aí a formação daquela... Aqui. No momento que a gente tem a formação daquele nucleossomo, né, a gente tem o que nós chamamos de colar de contas, que é exatamente um aglomerado de nucleossomos que se organizam entre si e vão também se enovelando e se organizando entre si, de modo que ele forma uma fibra de aproximadamente 30 nanômetros, que é algo que alguma pessoa tinha perguntado aqui em cima. A Bruna tinha colocado aqui em cima, tá?
Ela colocou assim, ó, tem algo sobre 30 nanômetros. É exatamente essa estrutura que a gente começa a formar de uma fita, né, na verdade, uma fibra de enovelamento dos nucleossomos, tá? E aí a gente começa, então, a formar as bases exatamente do nosso cromossomo, tá ok? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem de compactação do DNA. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Vinícius? Oi, Leandro. Eu vi, eu estava espirrando, desculpa. É isso mesmo, gente, que vocês têm que saber. Vocês têm que saber que o DNA ele parte de dois nanômetros, que é quando ele está desenovelado, e ele vai atingir um grau de 1.400 nanômetros na sua etapa final de compactação, que é o cromossomo metafásico. Então, vocês têm que saber, para que ele seja enovelado, ele é preciso, necessário, ter estonas, que são proteínas que servem como se fosse um carretel de linha que vai enrolando o DNA. Então, uma das primeiras etapas de compactação é a formação do nucleossomo, que o Leandro disse, que é formado por um octâmero de estonas. O que é isso? São 8 estonas que se agrupam, forma essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí, ó, e ela vai enrolando o DNA. A próxima etapa é a formação do que a gente chama de colar de contas ou colar de pérolas, que é quando a gente pode ver no DNA vários nucleossomos unidos, que é essa estrutura. Logo depois, o nucleossomo, eles são agrupados de a maneira de se formar uma fibra de 30 nanômetros. Depois, esses nucleossomos vão se formando loops, que a gente pode ver com cerca de 30, de 300 nanômetros. Esses loops vão cada vez ficando mais apertados uns dos outros. Aí vai formar o quê? O que a gente chama de uma fibra compacta de 700 nanômetros. E, por fim, a etapa final, onde a gente tem a presença e a formação do cromossomo metafásico, que é onde a gente pode ver a estrutura com cerca de 1.400 nanômetros de comprimento. Então, vocês podem ver que ele vai ganhando, de acordo com com o seu grau de compactação, ele vai cada vez mais compactando até chegar à etapa do, do cromossomo. Ok? Dúvida, gente? Gente, em cima dessa figura e dessa questão da compactação, tem alguma dúvida além do da Bruna, que é o enrolamento solenoidal? Eu não vi nenhuma mais, não. Esse Olha, desenho não tem, não. essa figura aqui, ela está disponível na internet, tá? Essa figura não está no material de vocês, não. Mas ela resume as figuras que estão no material de vocês. Essas informações que estão nessa figura aí, elas estão lá na figura 8.1, 8.3, 8.5, 8.7 e 8.8. Então, é uma figura que resume e que coloca muito. E o que acontece para que a gente saia da molécula de DNA até o cromossomo. Tá? Isso aí, gente. A Estônia que está envolvida nesse processo. Ok, Matheus? Isso aí, Jéssica. A sua afirmação está certa. O nucleossomo ele é formado basicamente com estonas. Essas estonas vão se agrupando a formar o octâmero e elas vão enrolando o DNA até, por fim, chegar ao cromossomo metafásico, que é a última etapa. Tá bom? Isso mesmo. Esses valores, qual valores? O grau de compactação? Se fossem
Tá bom, Fernanda? A Jéssica, sobre nucleamento... Não, Ficou mais alguma dúvida? Eu acho que não, né, Leandro? Só a da Bruna a respeito do enrolamento solenoidal. Eu vou colocar aqui para ele. Do plectonêmico e celoidal? Vou colocar a figura da aula 7.11, figura da aula 7, perdão, que é a figura 7.11, que ela descreve melhor essa questão da compactação do enrolamento, tá? Esse enrolamento, então, gente, quando a gente fala assim, a questão do direcionamento, né, a gente concentra as aulas, né, a gente direciona vocês aos estudos, não quer dizer que as outras aulas não são importantes. Tanto é que nós concentramos na aula 8, mas os conceitos trabalhados lá na aula 7, como esse caso aqui, né, de plectonêmico solenoidal, são importantes para entender alguns processos lá na aula 8. Então, as aulas elas estão interligadas entre si, tá? Mas a gente dá um direcionamento para vocês focarem em alguns conceitos e algumas coisas para a prova, tá bom? Em relação as diferenças, né, entre enrolamento plectonêmico e solenoidal, o plectonêmico é uma fita linear que ela se enrola, né, duplamente entre si, de tal modo que ela apresenta uma compactação menos eficiente do que o enrolamento solenoidal. O enrolamento solenoidal, ele traz o que é essa estrutura de solenoide mesmo, essa estrutura tipo fio de telefone antigo, essa estrutura de fio de telefone antigo que é chamado de solenoidal, tá? Que é essa estrutura que a fita ela se enrola entre si, que a gente tem aqui nessa porção aqui da figura, tá? Aqui embaixo. Enquanto o plectonêmico, ele vai se enrolar entre si, mas ele forma uma estrutura menos compacta, a compactação dele ele é menos eficiente, tá? É como se a gente pegasse uma fita de barbante e fosse enrolando, 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 até ele se compactar entre si, formando a estrutura solenoidal. E no plectonêmico, é como se a gente pegasse e segurasse essa mesma fita de barbante nas duas extremidades e ao meio dela a gente enrolasse ela e fosse formando uma única fita com esse enrolamento, tá? É mais ou menos isso aí. E aí o que acontece? Qual que é o efeito desses dois tipos de compactação, né, na compactação do DNA? Tanto essa estrutura maior quanto essa estrutura pequena aqui, solenoidal, elas têm o mesmo tamanho, só que essa solenoidal, ela se compacta com mais eficiência e ela consegue comportar o mesmo tamanho de uma estrutura de DNA num espaço menor do que a plectonêmico, perdão. Então, a solenoidal ela acaba sendo mais eficiente no processo de compactação, tá bom? Entenderam a diferença entre um e outro e por que é importante a gente pensar nesses dois? Tranquilo, gente? Gente, entenderam? Então, mais dúvidas? Podem colocar aí pra gente. Aula 8, que se não tiver, a gente passa para replicação. Já é 8h30. Então, gente, o Adriano fala, qual a função dos telômeros e cetômeros? Então, você tem que saber que os telômeros, eles estão relacionados com
eles estão relacionados, os telômeros, com as extremidades do cromossomo. Então, como se fossem as pontinhas do cromossomo, ok? Enquanto o centrômero, o próprio nome já diz, é o centro. É o centro dele, entendeu? Então, geralmente a gente costuma dizer que o centrômero é como se fosse o centro. Acho que está travando aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Às vezes trava para mim, eu não sei se é para todo mundo. Eu acho que a minha internet não tá boa. Aí o que acontece, gente? Acontece isso. O que é isso? Os telômeros, o cromossomo ele não é esquematizado como um X, sendo que ele tem duas cromátides, que a gente costuma até chamar de cromátides irmãs. Então, o que acontece? O cromossomo, as extremidades dessas cromátides, isso é genética, a gente chama de telômeros. E onde ela se une, que é o centro, a gente costuma chamar de centrômero. Então é isso que vocês têm que saber, tá bom? Gente, só complementando essa questão do que o Vinícius falou, como o centrômero, né, ele é aquela estrutura central que une as cromátides praticamente, né, então a principal função dela é basicamente essa, né, de prender, né, nessas fibras aí, tá? Já nas fibras do fuso que a gente fala, né, nas fibras que fazem as divisões, e unir essas cromátides irmãs em uma fase metafásica. Agora, já os telômeros, né, como o Vinícius falou, que são as extremidades, nessas extremidades a gente tem uma quantidade maior de DNA não codificante, que a gente fala, e a presença desse DNA não codificante nas extremidades evita o desgaste do material genético do indivíduo. Tá? Então, se houver um desgaste, uma região não codificante, que é exatamente nessa região do telômero, tá? Exatamente por estar nas extremidades, protegendo dessa forma e mantendo a estabilidade do cromossomo de modo geral, tá bom? Isso mesmo, gente. A Rosângela perguntou a importância do nucleossomo na compactação. Pensa aí, onde que o nucleossomo se apresenta na compactação? O nucleossomo, ele é essa estrutura aqui, ó, responsável, né, formada aí tanto por DNA quanto DNA e os octâmeros de Stoner, que promovem esse enrolamento e essa organização para que aconteça o processo de compactação. Então, por que o nucleossomo ele é importante? Porque as estruturas que estão envolvidas na formação do nucleossomo favorecem a estabilidade e a compactação do DNA, tá? Isso mesmo, gente. Mais alguma dúvida aqui ou a gente pode passar para... Vamos para a replicação. Então, quais são as dúvidas de vocês? Ih, tá travando tudo aqui para mim, né? Você tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Tô te ouvindo. Oi, oi, oi. Gente, coloca aí se vocês estão me ouvindo. Oi, 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 oi. Oi, tá me ouvindo? Ou para mim tá doido aqui. Quais as dúvidas de vocês em relação à replicação? Enquanto vocês colocam, lá no direcionamento, está colocando o seguinte: estudem como ocorre o processo de replicação na fita líder e na fita tardia, ou seja, naquela fita contínua ou na fita descontínua. É importante saber a função das enzimas que atuam nesse processo. E isso está na aula 9, 10 e 11. Tá? Coloque as dúvidas de vocês em relação a isso, por favor.
Já é 20 para as 9. E se não tiver dúvida, coloca aí para a gente também que não tem dúvida, que aí a gente pula para a mutação, tá? Luciano, você tem dúvida em todas as 5 enzimas? Então, Luciana, é legal você saber uma coisa. A gente tem, eu acho que até mais que 5 enzimas, né, Leandro? Eu acho que A sim, eu gente estou tem a até abrindo aqui para helicase, confirmar se tem mais de 5. eu acho que Eu tem acho mais. que tem mais de 5. A gente tem a helicase, Luciana, que abre a fita de DNA. Porque se a molécula de DNA estiver fechada, não tem como acontecer a replicação. Então, a helicase quebra as pontes de hidrogênio para abrir a fita de DNA, as duas fitas de DNA, ok? Depois disso, o que vem? Vem as proteínas SSBs que vão se ligar na fita de DNA para estabilizar, para ela não voltar a se ligar novamente. Logo após, vem a DNA primase e vai inserir um prime, que é uma pequena sequência de RNA que vai servir como um iniciador para que a DNA polimerase 3 encontre esse prime e a partir dali comece a sintetizar uma molécula nova de DNA. Ao formar esse complexo de iniciação, ele vai se locomovendo e vai gerando tensão na fita. Então, tem a topoisomerase 1 e 2, que tem a capacidade de quebrar onde o DNA está tensionado e desenrolar ele um pouquinho para que a tensão diminua. Logo após isso, quando o processo está se alongando, vai formando, né, a nova fita de DNA até que vai achar uma região onde pode ser formado tanto uma barreira pela proteína TUS, ou então uma barreira física mesmo, com uma ligação de forma uma estrutura que impede com que a DNA polimerase 3 continue a síntese do DNA. Logo ali, o que vai acontecer? Esse processo vai se encerrar, vai acontecer o desmanche desse complexo, sendo que a polimerase, DNA polimerase 1 e 2, vão revisar ali para ver se tem algum erro no DNA. Logo depois disso, o processo é encerrado. Isso na fita livre. Na fita tardia, gente, o processo é idêntico, só que na fita tardia, o que acontece? Como ela vem fazendo de trás para frente, como se fosse o contrário, é necessário que a primase insira vários primers. Então, a cada primer vai ser uma pequena região que a DNA polimerase 3 vai ter que inserir um nucleotídeo. Então, ali vai formar fragmentos, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, no final desse processo, a DNA ligada vai ter que ligar esses fragmentos de Okazaki para a fita de DNA ficar sem nenhum buraco. Ok? Essa é a explicação. Leandro, minha tela aqui ficou preta. Flávia, qual a função das enzimas? Gente, eu dei um resumão, não sei se vocês não me ouviram, não, eu dei um resumão do processo com as enzimas todas. Eu te ouvi, Vini. Eu ouvi. Foi do resumão. Matheus, muito rápido. Mas é assim, gente. Leandro, isso tá preto aqui para mim, é normal? Eu coloquei preto mesmo. Gente, depois que o Vinícius falou aí, só tem mais uma questão. Existe um resumão extremamente, assim, bem enxugado das enzimas, que é isso aqui, tá? Os principais aspectos importantes da replicação, tá? Em relação à ação das enzimas helicase, topoisomerase, as DNA primase, DNA polimerase, lembrando que
lembrar que existem mais de uma DNA polimerase, a função de cada uma delas, tá? A primase, a DNA ligase, a telomerase. A principal diferença entre replicação de eucarioto e procarioto, que é a presença de várias origens de replicação em eucarioto e uma única origem de replicação em procarioto, e que a replicação pode ser semiconservativa, bidirecional e semidescontínua, tá? Então, isso aqui é um resumão do resumão, depois que o Vinícius colocou essa questão das enzimas. Mas é importante que vocês vão lá no material, estudem, para dar uma entendida como que esse processo funciona. Porque é importante vocês se atentarem aos pontos chaves. Por exemplo, a helicase. A helicase é uma enzima que vai atuar abrindo e desenrolando a fita. Beleza. Então, eu vou explicar como que acontece esse processo de abertura e desenrolamento da fita através da ação da helicase. Então, é aquela força de tensão, né? Aquela tensão que acontece devido à abertura da fita do DNA. É importante vocês irem lá no material e destrincharem isso aqui, tá? DNA ligase, une os fragmentos de Okazaki. Não tem como eu falar somente que vai unir os fragmentos de Okazaki sem saber o que é um fragmento de Okazaki, né? Então, se aqui é um resumão, é importante vocês saberem entender esse resumo, destrinchar cada uma dessas palavras-chave aqui. Mas como são várias enzimas, é importante que vocês se prendam também um pouco nas palavras-chave, relacionem as palavras-chave às enzimas específicas. Primase vai sintetizar os primers, mas o que é primer? Tá? O primer são aqueles pequenos fragmentos de DNA que são sintetizados para que a enzima DNA polimerase 3 consiga sintetizar e polimerizar os nucleotídeos no processo de replicação, tá? A Jéssica colocou o seguinte: não achei essa parte de eucarioto e procarioto a respeito das enzimas que estão envolvidas em cada um. Por quê? Aí agora eu quero que vocês respondam. Que a vídeo tutoria é participação nossa, mas também é participação de vocês. Por que que não tem isso? Qual que é a diferença de replicação de eucarioto e procarioto que eu acabei de falar? Bora, gente. Eita, nós, olha uma questão. Todo mundo ia zerar uma hora dessa, hein? Enquanto os eucariotos, eles apresentam várias origens de replicação, né? Os procariotos apresentam somente uma origem de replicação, tá? Só colocar aqui na figura aqui para vocês. Aqui, ó, os eucariotos, eles apresentam várias origens de replicação, tá? Que eles são bidirecionais, eles andam para os dois lados e vão unir entre si, tá? Acontece a união deles aqui, ó, e aí esse vai unir com esse, e aí vai formar, vai finalizar o processo de duplicação da fita de DNA com a junção desses vários óleos de replicação que a gente chama, finalizando o processo de replicação. Enquanto isso, no procarioto, o que a gente tem é um único olho de replicação, que ele vai evoluir, vai avançar, de tal modo que o que nós temos é uma única origem de replicação se abrindo, o olho de replicação se estendendo de tal forma que a gente tem a formação de dois DNAs circulares, que são os DNAs dos procariotos, tá?
Mais alguma dúvida de replicação? Eita, nós no meio de 40, de 39 alunos, só Bruna que ia acertar essa questão, gente? Cadê as videotutorias? Cadê os estudos de vocês? Olha lá, hein? A prova já tá chegando. Bora botar quente aí nesse negócio. Ó, disponibilizar simulado de AP. Vocês estão querendo o quê? A gente já faz as videotutorias aula por aula quase, pelo menos assunto por assunto. A gente faz dos assuntos. A gente faz o direcionamento para vocês. Uai, se a gente fizer o simulado, lascou. Gente, tem um ditado na minha terra que fala que a moleza mastiga água. Não pode ser assim, não. A gente já dá um direcionamento que é mega resumido para vocês. Então, a gente tem vídeo tutoria. E vai todo mundo tirar 10. E, na verdade, quem não tirar 10, eu vou atrás para puxar a orelha, porque o tanto de coisa que a gente faz, o tanto que a gente esforça, não só nós, eu e o Vinícius, mas os tutores presenciais dos polos de vocês, é de ir atrás de cada um de vocês e puxar a orelha, porque eu vou falar, viu? Então, gente, sobre essa parte de replicação, podem ficar tranquilos, né, Leandro, que a gente começa com essa aula na quinta-feira, né? Acho que a gente pode pegar nela. A gente retoma a aula a gente pega o assunto de replicação e dá continuidade, replicação, mutação. E mutação. E fecha. E aí depois a gente pega os outros assuntos, se vocês tiverem nos outros assuntos, e a gente fecha. Porque a quinta-feira é a última oportunidade que vocês têm de tirar as dúvidas em vídeo tutoria, tá? Então, dei uma revisada, é o que a gente fala direto. Termina a vídeo tutoria. Gente, primeiro, antes de começar a vídeo tutoria, vocês já têm que sentar em frente ao computador, ao celular, ao tablet que vocês estiverem usando para assistir a vídeo tutoria, do lado de um caderno. Anotar tudo que tiver de anotar, né, todas as observações, e depois que terminar a vídeo tutoria, vocês tirarem aí 1 hora para dar uma revisada no conteúdo. Façam isso, porque senão vocês vão perder muito, tá? Porque depois vocês vão esquecer e não vai ser tão fácil assim vocês retomarem depois, em outro momento, para revisar a matéria. Eu sei que é difícil, eu sei que é puxado, 9 horas da noite, ficar aí estudando até as 10, né, até as 10, às vezes até 11 horas, dependendo do assunto, igual agora é revisão, acaba sendo mais puxado, mas ensino superior é isso aí. É um pouquinho puxado mesmo, mas vale muito a pena e é correr atrás para a gente ganhar conhecimento, para a gente construir conhecimento. É o que eu ouvi falar uma vez e é a mais pura verdade. Ele é superior, ele é chamado de ensino superior exatamente porque é puxado e porque a cobrança lá é superior aos outros níveis do conhecimento. Se não tivesse essa cobrança puxada, apertada, não levaria esse nome, né? Então é isso. Alguma dúvida rápida de replicação, coloca pra gente, senão a gente vai retomar na quinta-feira, porque a sala fecha sozinha. Então tem que ser uma coisa breve agora. Dúvidas mais bem direcionadas mesmo, dúvidas rápidas, se vocês tiverem de replicação, coloquem aí, senão a gente começa na quinta-feira com a replicação. Os outros só dando uma pincelada para tirar as dúvidas, tá? Pois é, olha só, a Rosângela colocou o seguinte, o CEDERJ é super superior. Gente, é a união das universidades do estado do Rio de Janeiro, praticamente. Entendeu? E quando vocês falam em questão de universidade,
Não é só uma questão da universidade, do nome em si, não. É tudo, tá? É uma questão da... A gente puxa a orelha mesmo porque vocês têm uma puta estrutura e vocês têm que fazer jus a essa estrutura que vocês têm. Porque os professores de vocês são doutores, os tutores de vocês, muitos deles são doutores. Claro que a questão do título não quer dizer que a pessoa é boa no assunto, mas ele tem um conhecimento mais aprofundado, tá? Em muitas coisas. Faz um doutorado, tá? Não é à toa que a pessoa conquistou o título de doutor. Então, se a pessoa não tem doutorado, tem um mestrado, tá? No caso nosso mesmo de Biomol, só em relação aos tutores à distância, né? Eu já terminei meu doutorado, o Vinícius está fazendo o doutorado dele, já está na metade do caminho, já está finalizando daqui a pouco. O professor Vanildo doutor, e aí já atuando na área há bastante tempo, aí, dando suporte para a gente aí, coordenando a disciplina. Então, vocês têm uma baita de uma estrutura aí, hein? Isso mesmo, gente. A Jéssica colocou em relação a procarioto. A diferença de procarioto para eucarioto são as origens de replicação. Em questão de enzimas, não há diferença das enzimas em si, tá? O que a gente tem é quantidade de origens de replicação e do olho de replicação, ou forquilha de replicação, tá? Em questão da pergunta da Rejane, a Rejane colocou o seguinte: se a topoisomerase ajuda a helicase. Todo mundo ajuda todo mundo. É uma ação em conjunto aqui, essa questão da ação de todas essas enzimas. Uma não atua isolada da outra, tá? Então, assim, não tem como você falar assim, a helicase ajuda a topoisomerase. Não, todo mundo ajuda todo mundo, tá? Só para vocês terem ideia, vou colocar um slide aqui, é uma ação, tanto que é uma ação em conjunto, que tudo acontece ao mesmo tempo que está abrindo a fita, que está quebrando as ligações de hidrogênio, a enzima DNA polimerase já entra polimerizando, adicionando nucleotídeo, e a topoisomerase já vai tirando a tensão da fita, e a SSB já vai entrando, evitando que faça a ligação novamente entre as duas fitas de DNA recém-quebradas, né, recém-abertas. A DNA polimerase 1, ela já vem corrigindo, a DNA ligase já vem conferindo, já vem ligando, perdão, os fragmentos de Okazaki, e a primase, ela já vem produzindo os primers já para a síntese da fita líder, lá no começo, da fita tardia, no decorrer do processo. Então, assim, é uma ação em conjunto, tá? A gente fala da função de cada um isolado para que a gente consiga entender, para que seja mais didático. Mas isso aí acontece tudo ao mesmo tempo, praticamente. Fora, assim, o início, depois que começa o processo, que quebrou a dupla fita ali, e que as proteínas SSB se ligaram às moléculas, o resto aí, o pau quebrando o tempo inteiro, tá? E aí, só focando aqui uma questão, a topoisomerase, ela tem a função de tirar a tensão dessa região aqui, ó. Porque se você está abrindo essa fita, é como se você pegasse um cordão, tá? Um cordão aí. Pensa aí num barbante, né? O barbante tem várias fitas, mas vamos dividir esse barbante em 2 grupos de fita e vamos abrir esse barbante. A gente vai abrindo o barbante, vai abrindo, e vai gerando uma tensão naquela parte do barbante que ainda não foi aberta. Então, é isso que acontece com a fita do DNA. E essa tensão, ela precisa ser reduzida para manter a estabilidade da molécula do DNA. E é aí que entra a topoisomerase. Ela diminui essa tensão aí da fita que está sendo aberta. E aí, a helicase, ela vai atuar exatamente abrindo a fita, tá? Quebrando as ligações de hidrogênio e abrindo essa fita. Então, se uma está abrindo, a outra está tirando a tensão provocada pela abertura, tá? Vixe, o Enildo colocou aqui, fecha o eclair,
Eu acho que seja um tipo de fecho, mas não faço a menor ideia do que seja. Deve ser aquele tipo fechiclé, não? De roupa, entendi como isso. Eu acredito que sim, mas eu não. Um zíper, né? Exatamente, vai abrindo e vai. Só que aí, diferente do zíper, o zíper, né, o feixe aí comum, ele é, ele é reto, né? Então não tem uma tensão. Se você pensar nessa fita aí, né, numa linha de costura, uma lã, a gente tem essa tensão quando a gente divide aí essas linhas, né? A gente causa essa tensão. É exatamente essa tensão aí que a topoisomerase ela diminui, tá bom? Gente, nosso tempo está se encerrando. Foi bom estar com vocês e a gente espera vocês na quinta-feira com mais dúvidas e com tudo isso na ponta da língua, que na próxima vez que eu fizer uma pergunta, eu quero todo mundo respondendo, tá? Então estudem, porque na quinta-feira é para vocês chegarem aqui sabendo e tirando poucas dúvidas daqueles assuntos que vocês revisaram, tá Isso bom? mesmo. A gente se encontra